Olá, bom dia a todos. Bem-vindos a esta sessão do Conversas com Ciência. Vamos dar início, entretanto já temos um número simpático de inscritos. Vamos aguardar que no decorrer da sessão os restantes se possam juntar a nós. Começo por dizer, de facto, que o contexto atual obrigou a que a Fundação repensasse as formas de chegar aos seus visitantes, ao seu público, a comunicar com eles, razão pela qual temos hoje este desafio, um desafio de realizarmos esta primeira sessão de Conversas com Ciência do ano de 2021 de uma forma inteiramente online. A resposta que tivemos do nosso público foi extraordinária, pelo que o nosso obrigada por continuarem connosco, obrigada por estarem cá hoje a assistir a mais uma sessão de Conversas com Ciência. Antes de iniciarmos a sessão, gostaria apenas de deixar ficar algumas notas de como iremos funcionar. Neste momento, todos os participantes têm o microfone em modo de silêncio. Após a exposição do investigador, haverá tempo para um debate e para partilha, portanto, de ideias e para colocarem questões. Nesse momento, nessa altura, pedimos o favor de utilizarem a funcionalidade de assinar a mão, conforme o estou a demonstrar agora, e que aguardem pela chamada de intervenção. Portanto, nessa altura será possível aos próprios ligarem o microfone para colocar a questão. O que pedimos que, assim que terminarem, que desliguem os microfones e baixem a mão. Ainda teremos sempre disponível o chat. No decorrer de toda a sessão poderão utilizá-lo para comunicar connosco. Poderão deixar ficar algumas ideias, algumas observações, inclusive deixar ficar as vossas questões para, no fim, o investigador poder dar resposta. Assim, sem mais demoras, vamos dar início à sessão, agradecendo ao CIMAR, o Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, enquanto nosso parceiro científico nestas sessões, hoje aqui representado pelo investigador Pedro Leão, que nos falará um pouco da investigação que está a desenvolver e que nos desvendará um pouco da química secreta dos oceanos. Olá, Pedro, bom dia. Olá, bom dia. Vamos então, posso começar? Sim, por favor, Pedro. Ok. Bom dia a todos. Antes de mais, obrigado por se terem disponibilizado a comparecer e a ouvir e ver a minha palestra num domingo de manhã, em dia de eleições. Vou tentar fazer o melhor para que seja um tempo agradável. Eu hoje vou falar dos oceanos numa perspectiva um pouco diferente da que é habitual nestas conversas com ciência. Eu vou falar muito sobre a forma como os oceanos são importantes para nos fornecerem compostos químicos que são únicos e que não encontramos noutros ambientes. Portanto, acaba por ser uma perspectiva diferente de porque é que é preciso conservar e preservar o ambiente marinho. As outras razões, se calhar, são mais claras para todos, mas a verdade é que há muita utilidade na diversidade de organismos que encontramos nos oceanos. O meu nome é Pedro Leão, como já foi dito, sou investigador no CIMAR, um centro de investigação da Universidade do Porto. Trabalho lá há 15 anos e o meu trabalho centra-se essencialmente na descoberta de compostos novos de organismos que existem nos oceanos. Vou partilhar a minha apresentação agora. Espero que estejam a vê-la. Portanto, falando dos oceanos, se calhar um primeiro slide com comprimidos não é aquilo que muitos esperariam. Se nós pensarmos o que é que temos dentro dos comprimidos, que imagino que todos já terão infelizmente utilizado, normalmente temos um excipiente, que é um
um composto ou um conjunto de compostos que não estão diretamente relacionados com a atividade que pretendemos, ou seja, com o efeito que o medicamento é suposto ter, mas que existe para dar suporte, para retirar um sabor menos agradável do medicamento, etc. E depois temos o princípio ativo, que é precisamente aquilo que nós consideramos o fármaco, aquilo que vai ter o efeito que nós desejamos. Ora, há imensos princípios ativos que vêm da natureza, ou seja, que são produtos naturais, são compostos que existem na natureza e que nós utilizamos como fármacos. Se calhar um dos exemplos mais clássicos e mais conhecidos é o da penicilina, e no caso da penicilina o princípio ativo é uma das, o mais comum é uma das penicilinas, a penicilina G, e este é produzido por um fungo, Penicillium, que a maior parte de nós já vimos também, muitas vezes, se calhar mais do que as que desejávamos, e na verdade este composto foi descoberto nos anos 30 por Fleming, ao observar de uma forma um pouco, ou seja, sem ser precisamente isto que ele investigava, ele acabou por observar que junto da colónia de Penicillium, eu pergunto se conseguem ver Marta, conseguem ver aqui o ponteiro do rato? Não. Não estou a ver, Pedro, não. Eu vou pôr aqui então. Temos aqui uma colónia, ou seja, uma colónia do fungo, Penicillium, a crescer numa placa de Petri. E por baixo vemos que há um espaço em que não cresce nada. E depois aqui no fundo temos as bactérias na mesma placa de Petri. Quer dizer que o que Fleming observou foi que este fungo produzia alguma coisa e libertava para a placa, junto do sítio onde ele estava a crescer, algo que inibia o crescimento das bactérias. E isto foi a base para a descoberta de um dos antibióticos que foi responsável pelo aumento da esperança de vida média na Europa e no mundo no século XX, um dos maiores aumentos da esperança de vida. Portanto, não foi o primeiro antibiótico a ser descoberto, mas foi um dos mais importantes. Outro exemplo muito conhecido é o da aspirina, um fármaco utilizado para tratar a inflamação, para tratar também doenças cardíacas, cujo princípio ativo é o ácido acetil salicílico, como muitos sabem, e é obtido a partir do salgueiro, e já se sabia desde há muitos séculos que havia propriedades medicinais nesta planta. Ora, no fundo, o ácido acetil salicílico, a penicilina, são manifestações da diversidade química que existe no nosso planeta. Nós estamos habituados a pensar mais em diversidade biológica, e quando olhamos, por exemplo, para estes escaravelhos, nós pensamos em diversidade biológica, mas se refletirmos, na verdade, estas cores, toda esta panóplia de cores, não é mais do que diversidade química. E mesmo a forma dos escaravelhos é a diversidade química do seu DNA, que é uma molécula que, no fundo, codifica a forma como eles depois aparecem na natureza e as suas cores, os seus padrões. Tudo isso é química, é diversidade química. E isto é muito importante hoje para aquilo que eu vou dizer hoje. Nós estamos, como eu disse, estamos habituados a pensar em diversidade no planeta como formas e cores, não é? Por exemplo, no caso dos fungos, no caso das plantas, mas a diversidade dos fungos, plantas, animais é apenas uma ínfima fração da diversidade que existe no planeta. Por exemplo, aqui temos uma representação daquilo que é mais ou menos fidedigna daquilo que é a árvore da vida, ou seja, toda a diversidade que existe no planeta tal qual a conhecemos hoje em dia. E se repararem, as plantas, fungos e animais, que foram aqueles exemplos que eu vos mostrei nas fotos anteriormente, são apenas esta parte a verde escuro, uma parte muito pequena daquilo que é toda a diversidade.
A diversidade remanescente não a vemos à vista desarmada, normalmente, e tem a ver com bactérias e arqueias, são micro-organismos. Portanto, para além daquela diversidade que nós achamos que é evidente, existe ainda uma que não é evidente, que é muito maior. Ora, as empresas farmacêuticas e os cientistas em geral aperceberam-se então de que, se queriam encontrar mais compostos que poderiam vir a tornar-se fármacos importantes, poderiam vir a permitir tratar doenças que até então não eram tratáveis, que seria uma boa ideia começar a tentar obter amostras de tudo o que existe no planeta em termos de organismo vivo e ver o que é que eles produzem, que compostos é que conseguem extrair deles. E durante o século XX houve imensas campanhas de amostragem, muitas feitas nos próprios países das farmacêuticas ou nos próprios países onde os laboratórios eram, amostrando solo, amostrando águas, mas muitas vezes também, e estas foram as mais famosas, indo a regiões tropicais e subtropicais em que a biodiversidade é elevadíssima e portanto, colhendo plantas, animais, solo, para tentar descobrir novos compostos. A verdade é que descobriram. E se nós olharmos para a diversidade de fármacos, ou seja, de medicamentos que existe hoje em dia, cerca de 40% de todos os fármacos utilizados para tratar doenças ou condições no ser humano, 40% são de origem natural, ou seus derivados. Enquanto que os restantes 60% são de origem puramente sintética, ou seja, inventados pelo homem. No caso dos antibióticos, 75% são naturais, ou seja, os antibióticos são apenas uma fração de todos os fármacos que temos, mas nesta categoria de antibióticos, 75% são de origem natural. Ora, isto explica-se porque, certo, todos conseguimos compreender que aquele fungo Penicillium tem interesse em que as bactérias não se aproximem muito, não comecem a crescer muito e a consumir os mesmos recursos que ele precisa para crescer, eventualmente que possam crescer por cima dele e impedir que ele continue a reproduzir-se, etc. Portanto, o fungo tem um objetivo na sua ecologia, que é inibir o crescimento de bactérias. E, por sorte, isso também nos interessa a nós. Então, nesse caso, nós podemos usar o composto natural tal qual ele existe na natureza, pura e simplesmente ou tomamos sob a forma de um comprimido ou injetamos no nosso corpo. E tal qual como ele é, porque ele foi feito e foi apurado pela natureza ao longo de anos e anos de evolução para ter aquele efeito, nós podemos usá-lo tal qual ele é e tem o efeito pretendido. Para os outros fármacos, normalmente é preciso fazer algumas modificações. Não esperamos que um fungo, ou que uma bactéria, ou que uma planta produza ou tenha necessidade de produzir um composto anticancerígeno, principalmente um composto que atua em células cancerígenas humanas. Então, estas estruturas, essas moléculas não estão tão otimizadas como os antibióticos. E então, muitas vezes precisam de uma otimização por parte dos químicos, que tentam tornar, e dos farmacêuticos, tentam torná-las mais próprias para serem utilizadas como medicina. Portanto, por isso é que eu tenho aí naturais ou derivados. No caso dos fármacos em geral, não antibióticos, normalmente é preciso derivá-los, fazer umas pequenas modificações. No entanto, eu penso que se for a única mensagem que passa da minha palestra de hoje, que seja esta, que muitas vezes há uma certa resistência a tudo que não é natural, mas saibam que grande parte dos fármacos que temos tem uma origem natural. Ora, a dada altura, como vocês imaginam com certeza, se nós começamos a fazer muitas campanhas de amostragem, a tentar descobrir coisas que não se descobriam, ao longo dos anos vamos começar a já conhecer algumas coisas. E o que aconteceu para o fim dos anos 70, 80 foi que
as campanhas que eram feitas na Amazónia, nas florestas da Ásia, nas florestas da África, cada vez levavam a que se descobrissem menos compostos novos, porque campanhas anteriores já os tinham descoberto. Ou seja, à medida que já conhecíamos mais desta química secreta das florestas e dos solos, à medida que íamos conhecendo mais, também era menos economicamente viável estar a gastar muito dinheiro em campanhas, porque depois o que se descobria essencialmente eram compostos que já se tinham verificado ou naquelas regiões ou noutras regiões e, portanto, digamos que a fonte estava a secar. Nessa altura, por volta dos anos 70, alguns cientistas começaram a pensar em que outros ambientes do nosso planeta que se poderia encontrar mais química, mais compostos diferentes. E, obviamente, pensaram na biodiversidade, como vos dizia há pouco. Onde é que nós encontramos formas, cores de organismos muito variados? Basta pensar num recife de coral e temos imediatamente a ideia da diversidade que existe. Então, alguns cientistas começaram a pensar, ok, não é tão fácil a mostrar debaixo d'água, porque temos que usar equipamento próprio, mas se calhar é um bom sítio para encontrarmos nova química. Foi o caso de John Faulkner, que era um professor americano, que professor numa instituição americana, que é considerado o pai desta área dos produtos naturais, da química dos produtos naturais marinhos. Até então era completamente desconhecido, ou praticamente desconhecido. E este professor, o que ele começou a pensar foi que o ambiente marinho, basta pensarmos num recife de coral, mais uma vez, é extremamente competitivo. Temos uma série de organismos que são fotossintéticos, que são como as nossas plantas, como o exemplo das algas. Depois temos herbívoros, temos animais que consomem as algas. Temos carnívoros, temos animais que consomem os herbívoros e depois ainda temos mais níveis tróficos. E é um ambiente extremamente competitivo, porque há imensos organismos diferentes no mesmo espaço físico. E ele assumiu, ok, temos esta diversidade biológica, os organismos competem imenso, de certeza que vão ter defesas químicas, como têm as plantas. E começou a olhar, começou pelas algas em particular, que são fáceis de apanhar em quantidade, e isso é muito importante para os estudos de descoberta de novos químicos. É preciso obter grande quantidade de material para extrair, para trabalhar no laboratório. Então as algas foram dos primeiros organismos que foram estudados, também os invertebrados marinhos, que são fáceis de apanhar, foram dos primeiros a ser estudados, como os nudibranquios, os tunicados, as esponjas. E o que verificaram nestes primeiros anos, nos anos 70 e nos 80, é que estes organismos eram riquíssimos em novas moléculas. Para além de se descobrirem moléculas novas, elas eram muito diferentes daquelas que se encontravam em ambientes terrestres. Por exemplo, tinham muito mais átomos de cloro ou iodo, por exemplo, que são elementos que estão muito presentes no ambiente marinho, mas que não são tão abundantes em ambientes terrestres. Todos sabemos que 3,5% da água do mar é cloreto de sódio, por isso é natural que depois estes átomos apareçam nos compostos. Mas ao aparecerem nos compostos, conferem-lhes propriedades únicas. Então houve assim um aumento muito grande de grupos de investigação e empresas farmacêuticas a mostrarem-se interessadas nestes compostos. Estou aqui com dificuldade em mudar os slides, desculpem. Ora, ao longo de... Isto foi nos anos 70, 80, e como de certo saberão, normalmente trazer um fármaco para o mercado, ou seja, conseguir aprovação, passar pelas fases dos ensaios clínicos e conseguir aprovação é uma coisa que normalmente demora 10 anos. Este ano tivemos um exemplo, felizmente, nem sempre é assim, mas com a maior parte dos fármacos, na verdade, demora
mais de uma década. De qualquer forma, estamos agora já a conseguir colher o lucro do que foi esse investimento, desses primeiros e pioneiros investigadores da química dos organismos marinhos, e eu vou-vos apresentar aqui um conjunto de exemplos de fármacos que derivam de organismos marinhos. O primeiro conjunto de fármacos são os C-nucleosídeos. Foram os primeiros a tornarem-se, portanto, fármacos a serem aprovados para utilização em humanos. Eles derivam de uns compostos obtidos a partir de esponjas, já vos vou mostrar uma foto a seguir, e entre os compostos que foram inspirados ou derivam destes C-nucleosídeos, temos fármacos para tratar a leucemia e o linfoma, como é o caso da citarabina, produzida pela Pfizer, e também um fármaco que se tornou bastante famoso recentemente, que é o Remdesivir, que é um C-nucleosídeo, foi desenvolvido como antiviral para tratar o ébola, mas verificou-se, ainda há dúvidas sobre isso, mas aparentemente também tem algum efeito no tratamento de Covid-19 e tem sido utilizado para esse fim. Ora, estes C-nucleosídeos foram inicialmente descobertos numa esponja marinha. Okay? Depois temos outro composto, que é a zicotonida, é outro exemplo de fármaco que já está a ser utilizado na clínica, neste caso para tratar a dor crónica ou para aliviar sintomas da dor crónica, para gerir esta doença ou esta condição, e que é um composto bastante grande, é um péptido, que é depois incluído numa bomba intratecal, algo que fica dentro do nosso corpo, entre a pele e o abdômen, e que depois por um catéter é ligado à espinal, e aí liberta numa dose muito baixa este composto para gerir a dor. Ora, porquê que é um composto para gerir a dor? Porque ele, na realidade, é utilizado como uma neurotoxina. É produzido por este organismo marinho, um gastrópode, chamado conus, que tem um pequeno arpão ligado a uma glândula de veneno, onde é produzida a zicotonida, e este arpão é utilizado para injetar a zicotonida nas presas deste gastrópode, que normalmente são peixes muito maiores do que ele. O que acontece é que, ao ser injetado com a zicotonida, o peixe fica imediatamente paralisado. E o mesmo, se a dose fosse equivalente em humanos, seria o que nos acontecia a nós. Então, o que acontece é que é dada uma dose muito mais baixa, e nessas doses muito mais baixas há um efeito terapêutico na gestão da dor. Outro exemplo é a iribolina, que é um anticancerígeno usado para tratar o cancro da mama e o liposarcoma, que vem de uma esponja que existe portanto, na Europa, incluindo alguns exemplos em Portugal, que é a Licóndria. Este é um fármaco utilizado comumente na clínica, penso que já está aprovado em todo o mundo, é desenvolvido pela farmacêutica Eisai, uma farmacêutica japonesa. Depois temos a trabectedina, desenvolvido por uma empresa espanhola dedicada exclusivamente ao desenvolvimento de fármacos obtidos a partir de organismos marinhos, que é a Farmamar. A trabectedina é utilizada no tratamento do cancro do ovário e do sarcoma. É produzida por um tunicado, e isto é uma realidade para muitas destas moléculas. Elas são tão complexas que nós não as conseguimos sintetizar no laboratório. São demasiado complexas para serem sintetizadas. Então o que temos que fazer é a aquacultura destes organismos na escala das toneladas, para depois se conseguir extrair o composto. E atualmente os cientistas trabalham muito para tentar evitar que a produção destes compostos tenha que ser por aquacultura, mas sim que seja ou produção por uma bactéria, ou então por síntese química. Mas a verdade é que são compostos tão complexos que encontramos em muitos organismos marinhos que é muito difícil fazer.
Outro composto, a pelitidepsina, também é desenvolvida pela Farmamar, foi utilizada em tempos para tratar mieloma, leucemia e linfoma, mas foi retirado do mercado por toxicidade que não estava a ser suficiente para contrabalançar o efeito terapêutico. Mas recentemente este composto verificou-se que tinha uma atividade para o tratamento da Covid-19, tinha um efeito terapêutico bastante forte e neste momento está em ensaios clínicos da fase 3. Eu acho que agora, por causa disto das vacinas, toda a gente já tem uma ideia das várias fases de ensaios clínicos e este composto já está na última fase de ensaios clínicos pré-aprovação. É produzido por um tunicado. Finalmente, temos um composto que é a dolastatina 10. É produzido por algo que se costuma normalmente chamar uma lesma do mar, existente no Oceano Índico, esta em particular, Dolabella, que é um dos compostos mais tóxicos que se conhece. Para terem uma ideia, uma colher de café de dolastatina 10 dissolvida no volume correspondente a 4 piscinas olímpicas, que estamos a falar de 10 milhões de litros, uma colher de café apenas faz com que qualquer célula humana que entre em contacto com esta solução morra. Ok? É um composto extremamente tóxico. Tão tóxico que isto não permitiu o seu desenvolvimento como fármaco, porque tinha atividade em células cancerígenas, mas também matava as células normais. Portanto, nunca poderia ser administrado diretamente como um fármaco. Mas como a atividade era tão forte, os cientistas consideraram outras possibilidades para tentar que este composto tão tóxico fosse capaz de matar células cancerígenas apenas. Então o que é que pensaram? Pensaram que poderiam ligá-lo a um anticorpo e, como muitos saberão, os anticorpos são moléculas que têm capacidade de reconhecer outras pequenas moléculas muito específicas no nosso corpo. Então a estratégia foi a seguinte: ao conectar a dolastatina 10, que é extremamente tóxica, a um anticorpo, quando ela entra, por exemplo, na nossa corrente sanguínea e está ligada ao anticorpo, ela não é ativa, não tem toxicidade. No entanto, quando o anticorpo encontra uma célula que tem a sua molécula de reconhecimento específica, ele consegue libertá-la dentro dessa célula. Ora, o que tem sido feito é utilizar anticorpos que reconhecem moléculas específicas que só as células cancerígenas expressam, ou seja, só existem na superfície das células cancerígenas. Neste caso aqui deste slide tenho aqui representado a molécula CD30, que só existe num tipo só é apresentada à superfície de um certo tipo de células cancerígenas. Então o que acontece é que o anticorpo que carrega a dolastatina 10 leva a molécula até essas células apenas, não se liga às células normais, liga-se apenas a estas células que têm o CD30 e ao conectar-se ao CD30 o anticorpo liberta a dolastatina, que são esses pontinhos vermelhos, para dentro da célula. Começa a atividade tóxica, a célula começa a morrer e depois o nosso sistema imune trata de limpar o resto dessas células. Portanto, isto é uma estratégia terapêutica extremamente promissora e a verdade é que a dolastatina 10 é tão tóxica e tem uma atividade tão forte que neste momento temos 4 compostos já a ser aprovados para tratamento de cancro, que são estes tais conjugados anticorpo dolastatina, mudando o anticorpo e, portanto, ao mudar o anticorpo muda também o tipo de célula cancerígena, e, portanto, são usadas, dependendo da célula cancerígena, dependendo do tipo de cancro, é usado um anticorpo diferente, mas a molécula que vai fazer a atividade tóxica, vai matar a célula cancerígena, é sempre a mesma, é a dolastatina 10. Ora, para além das 4 que estão aprovadas, temos mais 5 em 7
compostos de origem marinha que estão em ensaios clínicos fase 1 em todo o mundo. Portanto, temos 5 que são estes conjugados anticorpo de dolastatina 10. Em fase 2 temos 9 portanto, num conjunto de 11 de origem marinha. Em fase 3 ainda não temos nenhum, depois temos 4 aprovados. O que acontece é que recentemente conseguimos começar a sequenciar os genomas destes organismos, tanto das esponjas, como dos tunicados, como das algas, e no caso dos animais, por exemplo, as esponjas, os invertebrados marinhos, como os tunicados, nudibranquio, esponjas, aqui a lesma do mar, nunca se encontra a informação genética nas células destes organismos para produzir aqueles compostos. Ou seja, parece que não são os próprios animais a fazer a síntese daqueles compostos. E o que a evidência veio a dizer é que são, na verdade, bactérias que ou vivem em simbiose ou são consumidas por estes organismos marinhos. Muitas vezes, por exemplo, as esponjas têm simbiose com bactérias que produzem esse tipo de compostos e confere defesa. No caso desta lesma do mar, de onde foi descoberta a dolastatina 10, o que se veio a descobrir é que elas consomem uma alga muito particular da qual já vos vou falar a seguir. Portanto, faz parte da sua dieta e esta lesma do mar não é suscetível à ação da dolastatina 10, mas quem a produz é a tal alga. Ela consome a alga com a dolastatina 10, mas neste organismo não faz nada, mas se algum predador tentar predar esta lesma do mar, não vai ter muita sorte, ok? Portanto, o alimento não só é um alimento porque é nutritivo, como também fornece defesa a este organismo. Então, como já tínhamos visto que grande parte da diversidade que existe no nosso planeta é microscópica e normalmente são bactérias ou arqueia, estas algas também são, que a lesma do mar come e que produzem dolastatina 10, são também um tipo de bactérias muito particular. Todas as outras bactérias que produzem os compostos que eu vos falei e que são fármacos e que foram encontrados em animais também estão aqui nesta parte castanha da árvore do lado esquerdo. Portanto, o campo esta área científica da descoberta de química, tanto nos ambientes terrestres como marinhos, mudou muito o seu foco para as bactérias, porque começamos a perceber que, excluindo as plantas e os fungos, que são também muito ricos, na verdade são as bactérias que produzem mais destes compostos. Ora, aquela alga, nós chamamos-lhe alga, mas que aquela lesma do mar consome, é na verdade uma bactéria também, é uma alga, mas é uma bactéria, e é uma bactéria chamada cianobactéria. As cianobactérias encontram-se muitas vezes em quantidades grandes, que nós conseguimos observar macroscopicamente, principalmente nas regiões tropicais, mas também subtropicais, e formam estes tufos que parecem como fios de cabelo, mas nas regiões como aquela em que nos encontramos, não é normal. Portanto, em regiões mais temperadas normalmente não temos estes crescimentos assim, mas elas estão cá também. Ora, eu estou a falar tanto das cianobactérias porque é com isso que nós trabalhamos no CIMAI, com este tipo de organismos, porque têm uma capacidade de produção de compostos muito interessante. Se virmos ao microscópio, estes tufos ou muitas destas cianobactérias podem apresentar uma forma filamentosa, como esta imagem aqui, portanto um filamento como este ou como estes. Às vezes são células individuais, como estas aqui, outras vezes são formas coloniais. A verdade é que a maior parte daquelas que existem nas zonas tropicais são do género filamentoso e por isso é que formam aqueles cabelos, aquilo que parece cabelos. Desde
que se começou a perceber que seriam as cianobactérias a fazer muitos destes compostos, já foram isolados mais de 1000. A nossa contribuição aqui no CIMAR é modesta, estamos a falar de entre 10 a 20 compostos que nós reportamos dentro destes mais de 1000. E estes compostos têm atividade anticancerígena, antibacteriana, anti-inflamatória, antioxidante, antifúngico, mas muitos também são toxinas. São a verdadeira razão pela qual eles são produzidos é para agirem como toxinas. Ora, nós cá, como vos disse, temos dificuldade em encontrar cianobactérias em quantidades fáceis de serem colhidas diretamente. Portanto, o que nós temos feito são, ao longo dos anos no CIMAR, são campanhas de amostragem, principalmente em Portugal, com o objetivo de colher amostras a partir das quais depois são isoladas em laboratórios cianobactérias e mantidas isoladas, ou seja, em cada um destes frasquinhos aqui vocês têm uma cianobactéria diferente e depois é a partir daí que nós fazemos as nossas investigações. Estas campanhas vamos fazendo essencialmente em Portugal, como dizia, mas por vezes também, como é o caso desta foto aqui, fazemos noutros países. Este foi uma campanha de amostragem em Marrocos, em 2019, e no fundo vamos às zonas costeiras e muitas vezes encontramos grandes quantidades, como o que está aqui ilustrado, mas normalmente não são suficientes para isolarmos os compostos diretamente, então temos que trazer para o laboratório, isolar as cianobactérias e pô-las naqueles frasquinhos que vos mostrei. E depois crescemos-las em grande quantidade, em volumes muito grandes, podem chegar aos 200 litros, e seguidamente retiramos a parte líquida, retiramos o meio de cultura e ficamos só com as células. E retiramos a água toda de forma a que fique assim um pó. Este pó é extraído com um solvente orgânico, alcoólico, por exemplo, tipo etanol ou metanol, e a seguir o extrato que é obtido, aquilo que o etanol ou o metanol conseguem extrair, é passado por uma coluna que permite fazer a separação. Vocês aí nesta imagem da direita veem um extrato que foi aplicado aqui no topo desta coluna e depois começa a separar na coluna e vocês veem perfeitamente que há várias bandas horizontais com cor. Isto são os vários pigmentos que existem dentro das... Existem muitas outras bandas que nós não conseguimos ver, que são compostos de interesse, por exemplo, compostos bioativos. Então fazemos a separação até ao ponto em que temos compostos puros e depois usamos umas técnicas, por exemplo, ressonância magnética nuclear é a mais importante, é aquela que é a mesma técnica que nós utilizamos quando vamos fazer uma ressonância ao joelho, mas é aqui o objeto são os compostos dos organismos e não o corpo humano. Mas o equipamento não deixa de ser um imã gigante que nos dá informação estrutural sobre como é que será aquela molécula, como é que ela será em termos químicos. E usamos também outra tecnologia que se chama espectrometria de massas e combinando estas duas tecnologias conseguimos chegar às estruturas, aqueles desenhos que eu fui mostrando para todas as moléculas, que no fundo é uma representação que nós temos de como aquelas moléculas são a nível microscópico. Eu vou-vos agora dar alguns exemplos de compostos das nossas contribuições para esta área e dizer-vos, claro, cada composto tem uma história e vou-vos falar um bocadinho sobre isso. Primeiro, este conjunto de compostos chamados portoamidas, eu tenho aqui um exemplo que é a portoamida A, portanto chamadas portoamidas por causa da cidade onde foram isoladas. E estas portoamidas vêm de uma cianobactéria Formidium que nos levaram ao laboratório porque estava a crescer num aquário e não sabiam bem o que era. Foi isolada esta cianobactéria por uma colega e depois, fazendo a investigação dos seus componentes químicos, descobrimos estes compostos, as portoamidas, que têm uma atividade extremamente tóxica. No fundo, tudo aquilo a que nós expusemos, todo o tipo de células a que expusemos com portoamidas,
morreram, bastante para isso, doses muito baixas destes compostos. Como tal, o seu desenvolvimento, principalmente como fármaco, não será eventualmente muito fácil, por causa daquela toxicidade generalizada, mas haverá outras opções. Neste momento está a ser considerado como um potencial composto para inibir o crescimento de bactérias ou biofilmes em superfícies. A verdade é que é um composto extremamente ativo. Depois temos aqui um conjunto de compostos chamados iarridinas. As iarridinas foram isoladas de uma cianobactéria. Neste caso é uma cianobactéria que não é filamentosa, mas sim são células individuais, chamada cianóbio, que foi obtida através de uma amostra destes recifes que nós vemos nas praias portuguesas, que são, chamamos recifes de sabelária, que é um poliqueta, tipo uma minhoca que faz esta rede, parece um coral, utilizando areia para isso, e com um bocadinho deste coral conseguiu-se isolar esta cianobactéria, e depois, crescendo esta cianobactéria em grande quantidade, extraindo, isolando, descobrimos estes compostos. Aqui está um representante destes compostos, que é a iarridina C, que verificamos que tem atividade antimalárica. Como tal, o CIMAR patenteou este composto de forma a proteger a sua utilização no futuro e ajudar-nos a eventualmente desenvolver um composto para tratamento da malária com base nesta estrutura ou em estruturas semelhantes. Também isolamos um conjunto de compostos chamados bartolosidas. Tem aqui o representante, que é a bartolosida B, que são compostos com átomos de cloro, muito característico como vos disse, em compostos marinhos. E o curioso aqui é que nós descobrimos estes compostos tanto em cianobactérias filamentosas, ou seja, que formam estes fios, ou como em cianobactérias unicelulares, aquelas que vivem como células livres. Obtivemos estes compostos inicialmente na praia de São Bartolomeu do Mar e depois também encontramos na praia de Moledo do Minho, portanto parece ser um composto nortenho, e estes compostos têm toxicidade essencialmente em células cancerígenas. Tem alguma em células não cancerígenas, mas a toxicidade é bastante superior nas células cancerígenas. No entanto, como não é uma toxicidade extremamente forte, nós não estamos a considerar avançar com o seu desenvolvimento como um potencial fármaco. Aqui tem um exemplo de um composto anti-incrustante. Foi obtido a partir de uma cianobactéria cujo género é Sphaerospermopsis. Esta, neste caso, não foi de um ambiente marinho, mas sim de um ambiente de água doce, em Montargil. Mas eu pus aqui este exemplo, embora não sendo marinho, porque é um composto que tem atividade contra uma bactéria chamada Alomonas, que é a principal causadora de encrustamento em superfícies de aço, portanto, superfícies de aço que estão submergidas, como por exemplo cascos ou outras estruturas marítimas. A Alomonas é das primeiras bactérias a colonizar, e isto causa uma série de problemas, porque problemas económicos essencialmente, obriga à limpeza, que é para não causar esses problemas económicos, e então este composto, se fosse utilizado eventualmente em tintas, poderia inibir o crescimento desta bactéria. Em laboratório nós verificamos que efetivamente inibia este crescimento. E finalmente tem aqui os nocolactilatos, que são os compostos mais recentes que nós isolamos no meu grupo, e são compostos halogenados também, e são uma classe de compostos completamente desconhecida até agora, que vem de uma cianobactéria filamentosa, chamada nodulária, que foi isolada no estuário do Vogo. No fundo, isto pretende apenas mostrar como nós somos um instituto relativamente
pequeno, não é? À escala mundial, temos a capacidade de fazer investigação nesta área, mas não o fazemos à escala da indústria farmacêutica. Mas a ideia é mostrar como nós, mostrando cianobactérias em vários pontos do país, fomos descobrindo compostos que são novos para a ciência e, no fundo, o que isto demonstra é que há muito mais ainda para descobrir. Nós temos essa percepção porque sabemos que, à medida que vamos investigando estas cianobactérias, nós vamos descobrindo mais compostos, mas agora, graças à tecnologia de sequenciação dos genomas, nós conseguimos já perceber e olhar para a informação genética destes organismos e perceber que eles contêm informação para muito mais moléculas deste género do que aquelas que nós conhecemos. Na verdade, nós estimamos que mais de 80% dos compostos químicos que existem nos oceanos estão por descobrir. E isto provavelmente estamos a subestimar largamente, porque, na verdade, ainda há muita da diversidade biológica dos oceanos está por descobrir, portanto, há de ser muito mais que 80%. E vou terminar com isto dizendo que é uma das razões principais também pela qual temos que preservar os nossos ambientes marinhos. Nós, nem que seja por esta perspectiva mais egoísta daquilo que eles podem fazer por nós. Na verdade, eles não estão muito preocupados connosco, estes organismos, mas a sua utilidade é inegável e tem salvado vidas já na colina. Portanto, deixo-vos com esta ideia de que existe muita coisa por descobrir e nós estamos contentes por podermos no CIMAR ter esta perspectiva de continuação de futuro, não é? Saber que a nossa área está a começar, a nossa área de estudos está a começar, há muito por fazer e nós, felizmente, no CIMAR temos uma coleção de culturas muito grande, com cerca de 600 cianobactérias diferentes e está sempre a aumentar por via das campanhas de amostragem que vamos fazendo, de forma que estamos muito confiantes e motivados para continuar a investigar. Acabo apenas agradecendo aos membros do meu grupo, às agências que financiam o meu trabalho, se quiserem, e também aos membros de outros grupos do CIMAR, em particular o grupo BBE, que nós colaboramos imenso e muito deste trabalho que eu mostrei até foi feito lá. E pronto, se quiserem saber um pouco mais, tem aqui o Twitter e o URL do laboratório onde trabalho. E agora teria muito gosto em eu responder a quaisquer questões que possam ter. Espero que tenham gostado. Obrigado. Olá, Pedro. Obrigada por este momento de partilha. Vou então passar a dar indicação de algumas das questões que foram deixando ficar no nosso chat, pedindo o favor que as possas responder. Então, vou começar com a Maria Silva, que pergunta: os problemas associados à baixa diversidade genética dos organismos criados em aquacultura não altera as moléculas do princípio ativo dos organismos que as produzem? Bom, neste caso, do que eu conheço, é possível que aconteça a longo prazo, mas a curto prazo é assim que está a ser feito. Ou seja, é possível que a longo prazo eles deixem de produzir, comecem a ganhar mutações nos genes que são necessários para fazer estas moléculas, mas neste momento a produção de muitas destas moléculas é baseada nisso e não me recordo de ter lido nada nesse sentido. Portanto, se calhar a longo prazo, numa escala mais temporal mais longa, pode ser um problema, sim. Mas não esqueçamos que aqui não estamos a falar, a aquacultura é daqueles tunicados, mas quem produz são as bactérias. Okay? Portanto, não são as mesmas forças evolutivas que estão a atuar nos tunicados e nas bactérias. Obrigada. Ainda pergunta: como é que os investigadores chegam à ideia de procurarem em organismos marinhos específicos os princípios ativos?
É a partir do conhecimento da biologia dos organismos? Pergunto isto porque existem tantas espécies marinhas em corais e espécies de alta profundidade pouquíssimo estudados. Sim, a ideia veio essencialmente da observação dos biólogos, que eu posso contar um bocadinho da história daquele professor John Faulkner. Ele era um químico treinado até num laboratório de um químico orgânico que ganhou o prémio Nobel e decidiu ir para uma instituição, fez o seu doutoramento e depois decidiu ir para uma instituição de biologia marinha, que é o Scripps Oceanography, na Califórnia. E na altura isso foi um bocado um passo de carreira muito, que acharam que foi incomum, porque normalmente um químico estaria treinado para continuar a fazer síntese química, eventualmente trabalhar numa farmacêutica, mas não ir trabalhar num laboratório no Instituto de Biologia Marinha. Mas o que ele se apercebeu, ele tinha uma paixão muito grande pelo oceano, e depois foi ao conversar com os colegas da Biologia Marinha que ele se apercebeu que os biólogos já se tinham percebido que havia, por exemplo, peixes que não tocavam em determinadas algas, ou seja, comiam uma espécie e não comiam outra. Ou, por exemplo, já tinham observado, por exemplo, o caso destes gastrópodes que lançam um arpão e imobilizam as suas presas. Tudo isto indicava que havia ali elementos químicos, ou seja, compostos com uma determinada atividade que poderiam ser interessantes de estudar. Por exemplo, no caso do caso das algas que não eram consumidas, os biólogos suspeitavam que haveria um composto neuroativo que faria com que o peixe, ao chegar lá perto, se sentisse repelido por aquele composto. E isso verificou-se verdadeiro. Portanto, o que fez o professor Faulkner foi utilizar métodos químicos para estudar coisas que já tinham sido identificadas pelos biólogos. Portanto, a inspiração veio daí. E depois, quando as pessoas começaram a perceber que efetivamente muitos destes organismos tinham compostos interessantes, aí depois partiu-se para uma descoberta mais, digamos, à bruta, em que pega-se em tudo, extrai-se tudo e depois vê-se o que é que tem. Mas no início foi informado pela biologia, sem dúvida. Obrigada, Pedro. Não sei se alguém da plateia, os participantes, querem fazer algum tipo de intervenção neste momento, se continuamos com as questões que foram colocadas no chat, sintam-se à vontade para participar e aproveitar o tempo que o Pedro está a disponibilizar para colocarem todas as vossas questões e deixarem ficar observações, ideias. A Eunice, penso que quer participar. Eunice, por favor. Obrigada. Eu já tinha deixado esta questão no chat, mas aproveito para fazê-la assim de forma virtual também. Nós sabemos que já existem outro tipo de tintas anti-incrustantes, não é? Que foi um dos casos em que apresentaste. E qual a vantagem destas tintas anti-incrustantes de origem ou inspiração natural em relação àquelas que são artificiais? Como é que elas podem ser mais vantajosas do que as artificiais? Muito bem. Obrigado pela questão, Eunice. A verdade é que essa não é bem a minha área, mas eu penso que sei responder essa pergunta. A maior parte dos compostos são utilizados hoje em dia para prevenir o encostamento em superfícies, em barcos ou outras superfícies marítimas. São compostos sintéticos. Os que se utilizavam até agora a União Europeia apertou um bocado, há uns anos, apertou um bocado com a legislação, até eram tóxicos para a fauna marinha. E, portanto, há uma necessidade muito grande de encontrar moléculas que já existam na natureza, que à partida são capazes de ser degradadas facilmente no ambiente marinho, mas que tenham esse efeito. Portanto, se nós usarmos uma molécula numa tinta, que é uma molécula que se encontra já nos oceanos, por exemplo, à partida não terá... Claro que é tudo uma questão de dose, mas em termos de degradação, pelo menos, efeitos no biota aquático, há de ser muito, muito inferior a muitos dos compostos que são utilizados atualmente.
Obrigada, Pedro. Mais algum participante gostaria de colocar aqui uma questão ao Pedro? Bem, se calhar então avanço com mais algumas questões que foram deixando ficar no chat. Ainda a Maria Silva, com uma última questão. Os princípios ativos desenvolvidos a partir de espécies marinhas recolhidas presentes em países em desenvolvimento estão sujeitos à Convenção sobre a Biodiversidade Biológica? Sim, portanto, isso é uma questão que eu normalmente nas aulas tento referir. Aqui não sabia bem se havia de falar sobre isso ou não, mas quando houve estas campanhas da indústria farmacêutica, a abordagem por parte da indústria não foi muito ética. No fundo, utilizaram a diversidade de certos países para obter muito dinheiro, muito lucro, não é? Porque foram lá, fizeram umas campanhas, se calhar pagaram meio milhão de euros, 1 milhão de euros. Sei que no caso da Costa Rica, para um contrato de exploração de toda a diversidade por 5 anos, pagaram 1 milhão de dólares. Portanto, imagina, os lucros das farmacêuticas estão na casa dos bilhões, por isso não é muito justo. De um fármaco, não é? Um fármaco que possa ter sido obtido lá. Portanto, não foi feito de uma forma muito ética. Estas campanhas, esta chamada bioprospecção. Então, existe neste momento uma convenção e um protocolo, que é o protocolo de Nagoya, que visa minimizar esse tipo de situações. Desde que os países sejam signatários, tem que haver um acordo prévio à amostragem, à utilização desses recursos genéticos, que define depois como é que serão partilhados os eventuais benefícios que daí advêm. Portanto, neste momento já à partida, se o país for signatário, já estará salvaguardado nesse sentido. Obrigada, Pedro. Temos também aqui algumas questões deixadas ficar por um Pedro. Não sei se ele gostaria de as colocar diretamente ao investigador. Em que ele pergunta qual a origem natural da dolastatina 10? Portanto, como eu referi, a dolastatina 10 é produzida por uma cianobactéria, portanto, um tipo de alga destas que eu depois detalhei. As cianobactérias são bactérias, mas são fotossintéticas, por isso são consideradas algas. E é isso que a lesma do mar consome e depois preserva aquele composto nos seus tecidos. Ok, uma última questão dele. É possível atacar determinados tipos de cancro de uma forma específica? Sim, como também referi na altura em que falei da dolastatina, a estratégia, como a dolastatina é uma molécula tão tóxica que se fosse ingerida num comprimido ou se fosse injetada na circulação sanguínea, iria causar toxicidade generalizada e efeitos secundários que seriam incomportáveis. Ia matar todas as células com que entrasse em contacto, ou muitas delas, de qualquer tipo, indiscriminadamente. A estratégia que é utilizada é conectar esse composto a um anticorpo. Esse anticorpo é específico para partes das células cancerígenas que estão nas suas superfícies e que só existem nessas células, e depois o anticorpo liberta a tal dolastatina apenas para dentro dessas células, após se ligar à tal molécula de superfície. Portanto, isso é uma forma de atacar, digamos, um cancro de uma maneira muito específica. Claro que isto é uma forma muito simplificada de explicar as coisas. Na realidade, há sempre toxicidade secundária, há sempre efeitos secundários. O processo não é 100% eficiente, mas este tipo de abordagem é muito promissora e está a ter muito bons resultados. Obrigada, Pedro. Mais duas questões. António Fonseca, gostaria de as partilhar diretamente? Bem, ele pergunta: considera importante testar as moléculas contra as bactérias
numa molaridade semelhante à alga do mar? Não sei se percebi bem a questão, mas... António Fonseca, talvez possa ajudar aqui o Pedro a interpretar a questão que colocou. Sim, se quiser considero. partilhar. Não há nada, parabéns ao Pedro pela apresentação e pela clareza da sua exposição. Está toda a gente a ouvir, ele está a ouvir com certeza. E a questão é essa, quer dizer, o nosso organismo tem uma molaridade idêntica à água do mar. Será uma verdade isto? Até que ponto é que nós não devemos testar as moléculas com... Eu estou a perguntar diretamente a um químico, por isso a pergunta tem muito a ver com isso, com a carga iónica. Parece-lhe lógico isso? Sim, estes compostos estão presentes nos organismos a concentrações muitas vezes elevadas. Se forem, por exemplo, no animal, há determinadas zonas do animal onde eles são concentrados e como o objetivo é serem uma toxina, pensamos, por exemplo, no caso daquele composto que eu vos falei que é utilizado para imobilizar os peixes, que o gastrópodo produz. Ele está numa glândula, está a uma concentração elevadíssima. Se nós o puséssemos ou testássemos em nós essa concentração, o que ia causar era morte, morte por parálise. Portanto, nós temos que ajustar sempre a dose ao efeito terapêutico que é desejado. Muitas vezes, estes compostos muitas vezes existem também na água do mar, aí estão mais diluídos e normalmente as concentrações terapêuticas estão mais próximas dessa concentração quando eles são libertados para a água do mar. Não sei se respondi à questão, mas... Pois, não é mais ou menos. Aí depois a questão também se põe se os organismos estão juntinhos na forma de biofilme e aí se calhar seria interessante uma mais forte concentração in situ, não é? Portanto, porque de facto eles estando juntinhos é mais complicado, não é? Sim, mas isso é mais importante em termos ecológicos, não é? Quando nós tentamos perceber qual é o efeito ecológico de um determinado composto, para que é que ele serve, no fundo, para que é que ele está lá. Mas quando pensamos na parte terapêutica, nós temos uma série de protocolos já standardizados e testamos uma gama muito grande de concentrações e depois tentamos ver a que concentração é que é efetivo, o que é eficaz, é que tem o seu efeito, é que se observa aquele efeito. E depois tentamos, por exemplo, se for para utilizar como antibiótico, e se a concentração a que ele tem efeito é inferior à concentração a que nos faz mal a nós, portanto temos aí o que se chama uma janela terapêutica. Podemos utilizar o composto porque não nos faz mal às nossas células, mas já faz mal às células das bactérias. Se for a mesma concentração, atacar ambos, já não podemos utilizá-lo dessa forma. Por isso é que eu acho que é importante referir essa questão da janela terapêutica, é muito importante e algum filtro para muitas das possibilidades que foram encontrando, não é? Pode ser complicado, não é? Claro, a principal razão pela qual não se avança com a maior parte das moléculas é que não tem, portanto, tem essa toxicidade generalizada, não é possível obter um efeito terapêutico sem obter toxicidade. Mas, portanto, é precisamente isso. Ok, Pedro, muito obrigado. Obrigado. Obrigada, António, pela partilha. Temos também uma questão da Maria Cândida Pires. Gostaria de poder partilhá-la diretamente com o nosso investigador. Maria Cândida Pires, não? Bem, neste caso vou colocar a questão. A extração destas ou de outras moléculas também poderá levar ao superuso destes seres vivos, podendo levar à diminuição drástica destes seres? Sim, é uma excelente questão e sem dúvida que sim. Por isso é que é um problema utilizar organismos cujas moléculas são tão complexas que não conseguimos mimetizar a sua síntese em laboratório. E eu acho que é uma excelente questão porque tem a ver com o que eu faço. Uma das áreas em que eu trabalho é tentar colocar as bactérias, uma bactéria em geral, como por exemplo uma cianobactéria, ou aquela bactéria que de volta e meia faz uns surtos, a E. coli,
utilizar essas bactérias para produzir estes compostos. Como estas bactérias crescem facilmente por fermentação no laboratório, é só pô-las num frasco e dar-lhes uns dias e elas crescem como se fossem uma levedura. Nós, assim, utilizando engenharia genética e colocando os genes dos organismos que fazem aqueles compostos, colocando-os em E. coli, já evitamos ter que fazer a aquacultura dos organismos e, portanto, matar animais, e dessa forma conseguimos, apenas com uma simples fermentação, algo que é feito todos os dias em imensas indústrias, com uma simples fermentação, obter o composto. Obrigada. Temos também a Anabela Pereira, que gostaria de colocar uma questão. Anabela, por favor. Anabela, terás que ligar o microfone. Obrigada. Obrigada. A minha questão, portanto, segundo vendo, portanto, a maior parte então, dos compostos que foram detectados ou identificados nos organismos provinham de cianobactérias, né? Estava da alimentação, parte dos organismos que foram investigados. Isso acontece, mas isso acontece de forma generalizada, é assim para todos, há algumas exceções, por exemplo, o caso daquele gastrópodo, do conus, e aquela neurotoxina, é produção do próprio organismo ou é também resultado da ingestão de cianobactérias? Obrigado pela questão, também é excelente. E lá está, eu posso ter induzido aqui o público um bocado em erro, porque eu falei essencialmente dos organismos com que eu trabalho. E, na verdade, as cianobactérias, no caso dos produtos naturais marinhos, são aquelas que têm dado mais fármacos, mas não são de longe as que produzem mais compostos. Há alguns outros grupos específicos de bactérias que produzem ainda mais do que as cianobactérias. E, portanto, muitos destes compostos que nós vimos de invertebrados, das esponjas, dos tunicados, são, na verdade, produzidos por essas outras bactérias. O exemplo mais clássico é o das actinobactérias, são os maiores produtores, mas há outras proteobactérias e estão-se a descobrir muito dentro das bactérias que nós não conseguimos cultivar em laboratório, também grupos dessas bactérias não cultiváveis que nós até, sei lá, há 5 anos atrás ainda nem sequer as tínhamos observado, que são também extremamente ricas na produção de compostos. No caso do gastrópodo, é o próprio gastrópodo, tanto quanto sabemos, que produz. É um tipo de composto que os animais têm facilidade a produzir, que são os péptidos, e, portanto, nesse caso é o próprio animal que produz, mas é raro. Normalmente são as bactérias. Obrigada, Pedro. Mais alguma questão? Temos a Andreia Martins. Andreia, por favor. Estão-me a ouvir? Sim. Estão a ouvir? Ok. Olá. Estou aqui. Só virar. Ok. Obrigada pela apresentação. Eu tinha colocado a minha questão no chat. Basicamente, queria perceber se aquelas lesmas que nós vemos nos rochedos portugueses no norte, pelo menos no norte de Portugal, lesmas ou invertebrados agarrados aos rochedos, se também contém essa donastatina 10, essa substância altamente tóxica, porque desde criança que sempre ouvi dizer que são animais que não devemos tocar porque são tóxicos. Mas são tão perigosos quanto isso? Obrigada. Obrigado pela questão. Este composto em específico, a donastatina 10, vem de uma lesma do mar que não existe em Portugal. Mas a maior parte destes invertebrados cultivam um microbiota, ou seja, têm uma série de bactérias nos seus tecidos, associados normalmente a este acessoramento, que
são tóxicos e, portanto, não se deve tocar. Para além de que muitos têm uma tinta também que libertam quando se toca, mas eles são organismos que não se movem muito rapidamente, então tem que ter outro tipo de defesas, e a defesa química é uma delas. Portanto, não produzem dolastatina, não têm dolastatina 10, mas terão outros tóxicos. E penso que já foi investigado até por investigadores do ICBAS, salvo o tipo de compostos esses invertebrados têm. Obrigada, Pedro. Mais alguma questão? Algo que queiram partilhar com o investigador? Alguma observação, reflexão? Ainda podemos aproveitar aqui o tempo que nos resta? Não? Bem, neste caso, cabe-nos, terminando a sessão, fazer um agradecimento final a todos os participantes, ao investigador, à equipa de excelência do CIMAR, que com Serralves participa no âmbito da promoção da ciência cidadã na realização destas sessões, contribuindo para a discussão e reflexão de temas ambientais emergentes com a sociedade. Uma oportunidade importantíssima para o momento em que vivemos, para que não nos afastemos da ciência. Um agradecimento especial ao CIMAR, nosso parceiro, e à SONAI enquanto mecenas do parque. Lembramos que em fevereiro, a 21 de fevereiro, teremos uma nova sessão de Conversas com Ciência, que se irá realizar via online ou presencial, mediante a evolução da pandemia que vivemos no país. Brevemente comunicaremos todas as informações sobre a sessão no nosso site e redes sociais, pelo que contamos convosco uma vez mais para essa sessão. O nosso agradecimento em nome da Fundação de Serralves, do Serviço Educativo, de toda a equipa. Obrigada, Pedro, obrigada a todos, um bom domingo e até breve. Obrigado. Obrigada.